a gravação. Pronto, então continuando a aula anterior, a gente vai para o item 1.4, que é relações entre seno, cosseno, tangente e cotangente. Então, a primeira relação que a gente vai ver aí é a relação fundamental. Essa relação é conhecida como relação fundamental da trigonometria. Aqui está uma dedução da fórmula, mas a fórmula é essa aqui, ó, que vocês têm que se atentar. Quem quiser dar uma lida em casa na dedução, é bom para entender melhor isso aí. Mas é basicamente o teorema de Pitágoras, certo? É b ao quadrado mais c ao quadrado igual a ao quadrado. Só que b, se vocês prestarem atenção, é a vezes o seno de beta, ó, porque o seno de b está aqui. Ó. O seno de b é quem? É b sobre a, né? Então o a passa dividindo, passa multiplicando o seno de beta aqui. Ó. Então eu posso escrever assim. E o c da mesma forma. Aí eu aplico Pitágoras e chega a essa famosa fórmula aqui, ó, que ele diz assim, ó, o seno ao quadrado de um certo ângulo, que eu vou chamar de alfa, que ele está chamando ângulo B, mais o cosseno desse mesmo ângulo, cosseno de alfa ao quadrado, e esse resultado aqui sempre vai ser igual a 1. Sempre vai ser igual a 1. Então, essa fórmula é importante porque vai ter questão que vai lhe dar o seno e vai pedir cosseno, tangente e cotangente. Então, você tendo o valor do seno de qualquer ângulo, você consegue saber quais são os outros valores, tanto o cosseno, como a tangente, como a cotangente, a secante e o cossecante, certo? Então, lembra dessa fórmula aí, ó. A soma do seno de um ângulo ao quadrado mais o cosseno do mesmo ângulo ao quadrado é sempre igual a 1. Essa fórmula é chamada de relação fundamental da trigonometria, certo? Aí outra relação bem importante, eu deixei duas aqui, ó, é essa relação aqui. Ó. Se você pega o seno de um ângulo sobre o cosseno de um ângulo, vai dar o valor da tangente, certo? Ó, eu peguei B sobre A, eu vou até desenhar um triângulo para vocês entenderem melhor aqui. Ó. Se eu pegar um triângulo aqui, vamos lá, desenhar um triângulo aqui para vocês entenderem bem direitinho. Ó. Aqui está o ângulo A, que é o ângulo reto, aqui está o Azinho. Aqui eu vou botar o B em cima. Aqui vai estar o Bzinho. E aqui eu vou botar o C. Opa, botei um A. Vou botar o C, que vai estar um Czinho. Então, se a gente olhar para esse ângulo C, o seno dele ó, é C sobre A. Então, seno de C, ó, seno de C é C sobre A. Cosseno de C, ó, cosseno de C é o cateto adjacente, é B sobre A. Eu quero botar seno sobre cosseno, igual eu fiz aqui. Ó. Então, vai ser esse número sobre esse. Quando a gente tem fração dividido por fração, conserva a de cima, ou seja, C sobre A, e multiplica pelo inverso de baixo, A sobre B. Corta esse A com esse A e a gente fica com C sobre B. Mas vamos ver quem é C aqui. Ó. É cateto oposto e o B é cateto adjacente. A relação que a gente viu na aula passada, cateto oposto sobre cateto adjacente, é justamente a tangente do ângulo. Então, a tangente do ângulo C. Certo? Essa relação é bem importante. Tangente é seno sobre cosseno. E a outra relação é a cotangente, que é o inverso. Né? Aí, se você pegar o cosseno do ângulo sobre o seno, vai ser o inverso da tangente, que a gente chama de cotangente. Os cálculos estão aqui, ó, os mesmos cálculos que eu fiz com a questão anterior. Tá bom? Agora vamos ver duas questões. Primeira, calcule o cosseno, a tangente e a cotangente do ângulo B quando o seno de B é 3 sobre 5. Olha como é importante. Ele só me deu essa informação e vamos conseguir essas outras três. Para fazer isso, eu vou lembrar disso aqui. Ó. Seno de B mais, isso aqui é o quadrado, certo? Cosseno ao quadrado de B, do ângulo B, isso aqui é igual a 1. Quem é o seno de B? É 3 sobre 5. Então, vem e coloca aqui. Ó. 3 sobre 5 é o seno de B, ele está ao quadrado. Mais o cosseno ao quadrado do ângulo B é igual a 1. Então, posso dizer isso. Ó. Cosseno ao quadrado de B
é igual a 1. Aí esse número eu vou passar negativo. Lembrando, esse número é 3 ao quadrado é 9, embaixo é 25. Então vem menos 9 sobre 25. Certo? Ó, era 3 e 5, fica 9 e 25. Tá positivo, vem negativo. Cosseno ao quadrado de B vai ser igual. Pessoal, para resolver essa fração é coisa mais simples. Ó. Esse 1 basta você pensar assim, ó, 25 sobre 25, certo? Que é 1. Menos 9 sobre 25 para igualar o denominador. Eu estou fazendo assim, ó. Aí 25 menos 9 é 16, então isso aqui é 16 dividido por 25. O expoente é 2, vai passar sendo o índice da raiz, então vai ficar assim, ó, cosseno de B é igual a raiz quadrada, fiz um traço grande, é igual a raiz quadrada de 16 sobre 25. Tira a raiz do de cima e do de baixo. Então, cosseno de B é igual a 4 sobre 5. Então, ó, a gente já sabe duas relações. Uma questão já deu, seno de B igual a 3 quintos. Cosseno de B é a segunda relação que descobrimos, é 4 sobre 5. Aí quem é a tangente? Tangente é o seno sobre cosseno, a gente acabou de ver, então é isso sobre isso, ou seja, 3 quintos sobre 4 quintos, né? Conserva a de cima, 3 quintos, e multiplica pelo inverso da de baixo. Ó, o 4 está em cima, o 4 vai para baixo. Corta isso por isso, dá 3 sobre 4. Então, a tangente, 3 sobre 4. Aí, quem é o cotangente, pessoal? A cotangente é o inverso da tangente. Então, se é 3 quartos, aqui vai ficar 4 terços. Pronto. Resolvemos a questão 4. Agora, vamos para a questão 5. A 5 diz assim, ó, sabendo que ângulo B e ângulo A são complementares, pessoal, ser complementar é que a soma dos ângulos dá 90, certo? Isso aqui, ó, B mais C, as medidas dos ângulos B mais C é igual a 90 graus. Por que isso é importante? Porque a gente sabe que o outro ângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, isso me garante que A é reto. O ângulo A é reto. Vamos supor esse triângulo aqui, ó. Aqui está o ângulo A. Aqui obrigatoriamente é reto, porque a soma desses dois é 90. Aqui vamos supor que é o ângulo B. E aqui vai ser o C. Essa informação aqui me diz isso, que existe um ângulo A reto lá. Ele quer que calcule cosseno, tangente, cotangente do ângulo C. O ângulo C, a gente vai olhar para esse de cima, certo? Quando o cosseno de B for 5 sexto. Então, ele deu o de B e quer que a gente calcule o C. Pessoal, se... Deixa eu apagar ali essa pontinha, que eu sou perfeccionista. Se o cosseno de B é 5 sobre sexto, me diz que quando aqui é 5, certo? O cosseno é o adjacente, né? Quando o aqui for 5, a hipotenusa é 6. George, nesse triângulo é obrigatoriamente ser 5 e 6? Não. Pode ser 10 e 12, que é múltiplos, né? De 5 e de 6. Eu multipliquei por 2. Ó. Pode ser 15 e 18. O importante é que esse número sobre esse dá 5 e 6, certo? Então, eu vou botar a fração irredutível. Eu estou supondo que a hipotenusa é 6 e esse cateto é 5. Um exemplo é esse, certo? Que isso aqui é o cosseno do ângulo B. Como eu sei esses dois valores, eu tenho como calcular esse valor por Pitágoras. Então, eu posso pensar assim, eu vou chamar esse lado de B. Então, eu posso pensar, ó, B ao quadrado mais 5 ao quadrado, que é os dois catetos, é igual a 6 ao quadrado. Então, B ao quadrado é igual a 6 ao quadrado, 36. 5 ao quadrado é 25, então passa menos 25. 36 menos 25 é 11, então B ó, é igual a 11, aí o expoente, que é 2, passa a ser no índice da raiz. Então, B é raiz de 11. Ó. Aqui é raiz quadrada de 11. Então, já sabemos três lados. Então, temos como calcular o seno, o cosseno e a tangente. Então, vamos fazer aqui do lado. Ele quer o cosseno.
a tangente e a cotangente. Vamos calcular o seno também, ó. Seno de C. Ele quer do ângulo C, ó. O seno de C é cateto oposto sobre a hipotenusa. É 5 sobre 6. George deu o mesmo valor que o cosseno do outro? Sim. Quando os ângulos são complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Isso aí a gente vê na circunferência trigonométrica, certo? Então, o seno de C, 5 sobre 6. Vamos para o cosseno. Cosseno de C. Cosseno de C, cateto adjacente, ó, nós estamos nesse ângulo C aqui, ó, nós estamos aqui. Ó. Cateto adjacente, raiz de 11 sobre hipotenusa. Então, raiz de 11 sobre 6. Tangente de C, cateto oposto sobre cateto adjacente. 5 sobre raiz de 11. Como não gostamos da raiz de 11 embaixo, multiplicamos por raiz de 11 em cima e embaixo. Em cima vai ficar 5 raiz de 11. E embaixo vai ficar raiz de 11 vezes raiz de 11 dá 11. Certo? Eu fiz um seno traço aqui. Aqui é 11 aqui dentro. Deixa eu fazer assim para ficar melhor. 1 e 1. Certo? E a cotangente, Jorge? Cotangente. Opa, não tem o não. Cotangente de C. É o inverso. Eu não vou olhar para esse número, não. Eu vou olhar para esse, que é mais simples. Ó. Onde tem 5 sobre raiz de 11, a gente coloca raiz de 11 sobre 5. Certo? E aqui, ó, quando eu passar o slide, já é mais conteúdos que vai ser para outra aula. Certo? Então, aqui a gente já finaliza esses exemplos aí, para não acumular para vocês. Se eu parar a gravação...